Ao vivo. Olá, tudo bem? Eu sou Ivan Ferreira e você está aqui no canal do Movimento Nacional para a Convivência Familiar e Comunitária. Você já conhece? Se não conhece, se não ouviu falar ainda, acesse as nossas redes sociais e você conhecerá um pouco desse movimento que já há quase 20 anos tem trabalhado na perspectiva da garantia do direito de crianças e adolescentes à convivência familiar e comunitária. Acesse também o nosso site, né, convivência.org.br, e você conhecerá um pouco não só da história, mas muito material, informações, orientações e dicas importantes para que você faça parte dessa rede. E não só fazer parte da rede, mas que onde você estiver no Brasil, você possa colaborar para que crianças e adolescentes tenham garantido o seu direito à convivência familiar e comunitária. Muito bem-vindos, bem-vindas. Como eu já disse, eu sou Ivan Ferreira. Eu coordeno atualmente um dos grupos de trabalho do Movimento Nacional para a Convivência Familiar e Comunitária, né? Um GT que trata especificamente da questão do acolhimento institucional e outras ou novas modalidades. Bom, no momento aqui teremos algo muito especial, ou um momento muito especial, onde nós teremos um tema hoje, uma roda de conversa. E se é roda de conversa, você pode participar. Você pode aqui colocar uma pergunta, um comentário, né, alguma questão que você queira aí no chat do nosso canal no YouTube. Então, fique à vontade para que participar e interagir conosco, que será muito importante nesse momento dessa roda de conversa. Roda de conversa que nós teremos aqui. Deixa eu começar pela debatedora, depois eu falo do nosso expositor. É a Fernanda Flaviana Martins. Fernanda, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Ivan. Que alegria poder participar aqui com vocês nessa roda de conversa tão especial. Isso aí, Fernanda, é um prazer, muita alegria nesse momento que teremos aqui. E para quem não conhece, Fernanda Flaviana Martins, ela é secretária executiva do Movimento Nacional para a Convivência Familiar e Comunitária, diretora-geral da Providence, Ação Social Arquidiocesana, aqui em Belo Horizonte, e professora do Departamento de Serviço Social da PUC Minas. Com certeza, muito a colaborar, a acrescentar aqui nesse momento de debate. Fernanda, então, você ficará aqui à disposição, né? Nós contaremos muito aí com o seu apoio, e tanto para questões, comentários, fique bem à vontade para que você possa participar aqui livremente nesse momento da nossa roda de conversa. Vai ser maravilhoso, um tema assim novo para todo mundo que está aí, que é o Guia de Serviço do Acolhimento Conjunto, nosso querido Patrick, né? Dei spoiler aí, né, Ivan? Isso aí, Mas vai sem ser problema. uma alegria poder ouvir, até porque, né, eu acho que o grupo de trabalho do acolhimento ele é muito importante e eu acho que são inovações, são novas possibilidades. Então, vai ser um prazer estar essa tarde aí com vocês. Boa sorte para nós. Tá joia, Fernanda, muito obrigado. Então, eu vou aqui fazer uma apresentação, né? E vou chamar aqui o nosso expositor da tarde, Patrick Reison, fundador e gestor da OSC Encontro com Deus, conselheiro suplente do Conselho Nacional de Direitos de Criança e Adolescente, Conanda, secretário nacional do Movimento Nacional para a Convivência Familiar e Comunitária, né? No período de 2017 a 2021. Ele é secretário-geral da FICE Internacional, Federação Internacional de Comunidades Educativas. Isso aqui é só um resumo, né, do currículo do Patrick, que também poderá complementar aqui a apresentação e muito mais, onde eu chamo Patrick, dando as boas-vindas e deixando você à vontade para falar com a gente dessa experiência tão importante, né, de acolhimento institucional de crianças e adolescentes e suas mães. Patrick, bem-vindo, e já fique à vontade para você aí não só cumprimentar, mas já iniciar o seu momento de exposição, onde, né, só esclarecendo aqui para os nossos participantes, né, aqui desse momento, dessa roda, nós teremos um tempo com o Patrick, e nesse primeiro tempo, após esse primeiro tempo,
Você poderá mandar perguntas, considerações, a Fernanda fará ali alguns comentários, eu também, e depois teremos um segundo momento com o Patrick, para darmos continuidade à exposição. Bem-vindo, Patrick, fique à vontade para você, então, dar continuidade a essa nossa roda de conversa. E, desde já, muito obrigado por esse momento, você ter disponibilizado para estar aqui. Obrigado, Ivan. Obrigado, Fernanda, colegas que nos assistem ao vivo ou pelas maravilhas do YouTube, da rede, né? A possibilidade de assistir depois algo maravilhoso. Parabéns e obrigado também a Leo, toda a equipe de Providence que estão pedalando por trás. Quero também mandar um abraço para o GT3, como a gente chama, que é nosso grupo de trabalho de acolhimento institucional e novas modalidades. Também neste GT tratamos e temos lidado com questão de egressos, este momento de transição. Então, todas estas temáticas ficam dentro deste GT, sempre espaços muito ricos. Eu sei que a gente vai ser convidado por Ivan participar dos nossos encontros do GT. Colegas, eu estou aqui com muita alegria, né? E, de uma certa forma, é mais fácil não ser mais o secretário nacional, porque quando você começa a se autoescalar, fica feio, né? Mas agora eu posso falar que eu fui convidado pelo Movimento Nacional para falar deste assunto que, na realidade, me representa e, basicamente, é aquilo que me dedico faz chegando 25 anos de trabalho. Quem não me conhece, né, foi mencionado brevemente o mini currículo, né, a gente, não sou mais conselheiro suplente do Conanda, mas agradeço muito ao Movimento Nacional, nas nossas colegas, né, Débora, Deise, Sérgio, que estão nos representando no Conanda, mas eu estava até o começo do ano, sim, no Conanda e esses outros espaços. E é uma alegria poder participar de espaços em conjunto e no desenvolvimento de políticas públicas. E por que tudo isso aconteceu, a gente vai ver. Tem tudo a ver com o histórico meu, e o desejo de ver o acolhimento conjunto se tornar política pública pelo Brasil. Quero pedir que começamos a compartilhar os slides que eu apresentei. Aí eu fico nos mãos do meu querido Leo. Isso mesmo, é aquela mesmo. Isso, maravilha. Então, vamos estar hoje falando do acolhimento conjunto, que é nas adolescentes com suas mães. E só para vocês terem uma ideia, né? Este é o primeiro slide que eu tenho muito orgulho, né? Porque foi a época que eu não precisava usar boina, poderia demonstrar uma cabeça cheia de cabelo, mas nessa foto aqui, se eu tivesse 29, quem sabe 30 anos, né, nós estamos falando de praticamente 25 anos atrás. E essa experiência de acolhimento conjunto vem de uma experiência no fim dos anos 90 como voluntário, quando eu trabalhava no orfanato. Este orfanato ficava em Curitiba, era naqueles tempos, era orfanato mesmo, 95 crianças, dividido por faixa etária, dentro de um espaço grande, mas duas coisas me impactaram e tudo que tem a ver com acolhimento conjunto vem a partir destas duas observações. Uma é que não teve no orfanato, isso não é a imagem do orfanato, essa é a imagem do primeiro acolhimento nosso em conjunto com mães e filhos. Mas o orfanato tinha duas coisas. Uma é que não tinha órfão, ou para não mentir, tinha um órfão entre os 95 crianças. E nos sábados de tarde, naquele orfanato, dentro da metodologia deles, se eu posso chamar de metodologia, dentro do cronograma deles, tivemos a tarde quando as mães e figuras de mães visitavam as crianças dentro do próprio orfanato. E eu fiquei questionando quem está trabalhando com estas mulheres que me parece
que a solução destas crianças está nestas mulheres que ainda se considerem com vínculo com estas crianças. E foi a partir daquelas observações que, em janeiro de 2000, começamos a trabalhar com um público de mãe e filho, especificamente minha esposa, que fica logo na minha frente, com o bebê com cor-de-rosa lá no colo. Esta minha esposa é professora da Federal aqui em Curitiba, e nós alugamos uma casa e pedimos para pessoas começar a trabalhar com este perfil. Eu amo essa foto, porque essa foto me remete a algumas histórias tristes, histórias que até hoje eu acompanho, e a menininha na linha da frente, olhando para o chão, ela hoje, por exemplo, é socorrista do SAMU aqui de Curitiba. Então, tem muito orgulho de ver ela, né, sempre faz menção da importância que foi, apesar que nós estávamos com muito pouca compreensão daquilo que nós estávamos fazendo no ano 2000, mas ainda assim, mantendo mãe com os filhos, naquela época já deu bastante frutos. Ok, então, este foi para mostrar, então, só mencionando nossa instituição rapidamente, o que tem hoje. Nós temos estes 5 serviços, né? Nós temos duas casas de acolhimento conjunto aqui em Curitiba, que eu vou falar bastante depois. Nós temos um serviço de pós-acolhimento, que é um serviço qualificado de inserção no mercado do trabalho, né? No ano passado colocamos 70 mulheres em lugar de emprego durante o ano, todos eles oriundos de acolhimento, de uma forma ou outra. Temos um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos também no bairro, e nós temos um trabalho forte de incidência em políticas públicas, do qual, sem dúvida nenhuma, o braço mais forte disso é o movimento nacional, esta parceria maravilhosa que eu chamo todo mundo a entrar neste movimento, que acolhe e empodera e faz tudo funcionar muito bem sob os cuidados de Fernanda e sua equipe. E por último, a Beleza Escondida, que tem abraçado também o pós-acolhimento, mas uma plataforma para comunicar estas questões numa linguagem principalmente de mulher para mulher, rodas de conversas sobre literatura, livros, espaços para debater sobre as questões da violência que tanto atinge o público com quem trabalhamos. Então, hoje nós vamos falar apenas de acolhimento conjunto, e acolhimento conjunto institucional, né? Apesar do fato que eu já vi na minha vida família acolhedora de mães e filhos também, eu já vi isto, né? A gente tem que pensar nessas diferentes possibilidades, mas por muitos motivos que eu vou mostrar, eu não vejo que as desvantagens do institucional são tão agravantes nesta modalidade de atendimento. E a gente vai ver o porquê disso principal é que o tempo médio de permanência, que a gente vai olhar adiante, é somente de 3 meses, em média, que as pessoas ficam no acolhimento. Então, a ideia da institucionalização, etc. e tal, também a separação da família, porque a criança está acolhida com sua mãe. Então, eu não vejo isso como algo tão negativo neste caso, mas estamos aqui para falar do acolhimento conjunto institucional, que é um serviço de proteção social especial. Estamos falando somente de pessoas com direitos violados, né, de alta complexidade, que atende crianças e adolescentes com suas mães. E nesta ordem a gente coloca a coisa, criança e adolescente com suas mães. Não, a gente poderia também descrever mães com seus filhos. Mas por que eu faço isso? Por causa que, entre outras questões, né, o artigo 227 da Constituição brasileira vai falar do direito da convivência familiar e comunitária, é o direito de criança e adolescente. E o objeto este serviço, em primeiro modo, é a criança e o adolescente. Então, mas com suas mães, quando isso está no interesse da criança. E as situações, né, de direito violado, de vulnerabilidade social grave, violência doméstica, desabrigo temporário, e isso promove a proteção
e a manutenção do vínculo familiar comunitário e a reestruturação familiar e social. Por que eu falo isso? Porque, na prática, todos nós batalhamos, acho que não é um cidadão que deseja propositalmente violar o artigo 227 da Constituição brasileira, a garantir o direito da criança e adolescente a uma vida sem tortura, sem ser explorado, sem negligência, com acesso à saúde, educação, etc. e tal. Mas a dificuldade que nós temos quando falamos de medidas de proteção é que nós protegemos e garantimos o direito de acesso dessas crianças e adolescentes a esses direitos, mas, paralelamente com isso, nós violamos, no primeiro momento, o direito da convivência familiar e comunitário, no sentido de acolher, tirando da sua família. E nós temos muita orientação, e a gente já vai ver isso, mas temos muita orientação técnica sobre o pré-diagnóstico, por que olhar todas as oportunidades do não afastamento da criança dos vínculos significativos. E pode falar para mim, mas a criança tem outros vínculos significativos, né? Pai, em outros momentos, né? Família extensa. Claro, trabalhamos tudo isso, né? Quem trabalha na área da autocomplexidade vai dizer, mas a gente trabalha, a gente fortalece, a gente atua. Mas eu acho que no modo muito prático, muito pragmático, a gente vai ver também isso a partir do diagnóstico da infância de Curitiba, que fizemos em 2016, a gente pode ver que para a grande maioria de crianças e adolescentes acolhidos, o vínculo primordial desta criança é sua própria mãe. Então, nós olhamos, e sim, só para começar, eu vou mostrar esse slide, desculpe que não está o mais lindo de todos os slides, mas daqui a pouco, quem deseja, né, ter a sua cópia do guia, também a gente vai fazer uma pequena propaganda. Mas o que nós fizemos através desta tabela de comparação de serviços? Colegas, estou falando do acolhimento, qualquer acolhimento, nesse slide ele vai abordar, na minha avaliação, os 3 principais formas, todos eles tipificados ou parcialmente tipificados, de proteger crianças com suas mães ou mulheres com seus filhos, né? Que no fim acaba sendo mãe e filho, eventualmente avó, eventualmente né? uma irmã, vamos dizer, né? Acima de 18 anos, eventualmente com algum irmãozinho, também pode acontecer, mas assim, a regra é mãe e filho. Então, nessa tabela, nós temos os 3 serviços que são igualmente importantes, e neste momento a gente vai reforçar aquela ideia do que a necessidade de ter um cardápio de serviço e atendimento. Mas o que eu quero falar é que eu quero legitimar aqui a primeira coluna, que é o acolhimento conjunto como um direito da infância. Então, o que fizemos aqui? Fizemos, no lado esquerdo, nós temos 5 diferentes orientações em como pensar, né, estes serviços, mas acima nós temos, na primeira coluna, acolhimento conjunto de crianças e adolescentes com suas mães. Na segunda coluna tem o acolhimento de adultos e famílias, conhecido como as casas de passagem. E eu admito e falo e assino embaixo que nós atendemos também este público, sem dúvida, um parcial deste público de casas de passagem. E no terceira coluna nós temos o abrigo de mulheres em situação de violência. Então, quando a gente pode olhar, quem sabe para não ler né, a tabela inteira, se nós olharmos a palavra-chave embaixo, no último coluna, o que nós temos? No acolhimento conjunto, nós temos a criança ou adolescente com seus direitos violados com a mãe. A gente foca o nosso trabalho, a metodologia de nosso trabalho, no vínculo de mãe e filho, né? Então, minha equipe, quando uma mãe e filho chega, criança e mãe chega, nossa metodologia toda, né? Nós não somos um espaço onde nós vamos estar avaliando o vínculo no sentido de falar, será que essa mãe pode, deve ou não deve ficar com essa criança? E no segundo momento, numa avaliação da equipe técnica, pode haver uma orientação saindo da minha equipe da não permanência, né, desta criança de falar
falar que essa mãe está tendo uma convivência tóxica, violenta, agressiva, e encaminhar uma orientação que não está adequada à permanência, pelo menos no curto prazo, né, da permanência desta criança ou guarda está com a mãe naquele momento. Mas isso não é a metodologia de trabalho. A metodologia de trabalho é enxergar que toda genitora, toda criança e mãe tem um potencial para o fortalecimento deste vínculo. E minha equipe trabalha uma metodologia baseada no fortalecimento deste vínculo, criança e mãe, mãe e criança. Então, por exemplo, né, uma mulher, uma moça, uma mãe mais nova que não teve exemplos de maternidade no seu histórico, nunca viu, não sabe como cuidar, não teve orientação, vivia eventualmente num cenário de medo, de violência, de abuso, de outras questões, né? O que completa, né, o atendimento que é feito, exatamente isso, né, quando tem direito violado, você, né, a ideia da excepcionalidade de qualquer medida de alta complexidade é exatamente isso. Se estava tudo bem e se poderia estar em qualquer outro lugar poderia estar neste lugar, deveria estar antes de estar no acolhimento. Mas uma vez que precisa vir para o acolhimento, trabalhamos o fortalecimento, significamos aquele vínculo, significamos a questão da maternidade, significamos todo este trabalho. Isso é tão importante, gente. Porque a gente percebe em muitos momentos, né, quando vão falar da retirada compulsória, quando vão falar de outras situações, que a retirada compulsória, em tese, resolve a situação daquela criança no imediato, na proteção daquela criança no imediato, mas tipicamente volta a mãe daquela mesma criança, volta a engravidar novamente, colocando novamente outras crianças em situação de risco. E por que não quebrar este ciclo? Por que não trabalhar a importância e ajudar essa mãe neste momento de significância desta maternidade, conseguir trabalhar o fortalecimento de vínculo? Então, assim, completando o acolhimento conjunto, vai olhar o desenvolvimento socioemocional saudável da criança e adolescente, e uma política de referência é assistente social da criança e adolescente. Então, a palavra-chave é convivência. É por isso que não é por acaso que eu participo do movimento pró-convivência familiar e comunitária esse tempo todo, porque essa é a minha paixão. A primeira coluna dessa aqui é onde eu enxergo o potencial, onde eu enxergo o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, da família, da forma que se apresenta, da forma mais mais frágil, com toda esta questão das dificuldades. E tem estudos incríveis, né? Nós que olhamos e conhecemos, né, todo o trabalho de desenvolvimento saudável, né, a questão do impacto do trauma e do rompimento de vínculos, falta de afetividade, principalmente na primeira infância. Sabemos da suma importância de nós, de forma exaustiva, olhar a excepcionalidade da medida de proteção do afastamento da criança da sua família. Aí podemos olhar também as outras duas colunas, né? O caso de passagem, que é primordialmente, isso acontece muito, né? Infelizmente, em nosso Brasil, na grande maioria das capitais, onde tem casas de passagem, esses espaços não são espaços adequados para a criança e principalmente para bebês recém-nascidos, etc. e tal. Então, eu não estou querendo aqui falar que outros perfis da assistência social em caso de passagem também não merecem um lugar melhor. Merecem também, mas evidentemente crianças pequenas, bebês, mãe e filhos, com toda esta fragilidade, né, eles merecem e precisam de um espaço onde eles podem ter um espaço temporário de proteção. E nós temos também muito isso, mas é uma questão primordialmente de habitação, de aquele tempo que é necessário para arrumar a questão habitacional daquela família. E no terceiro coluna, que também está contemplado na Tipificação Nacional de Serviços, é o abrigo de mulheres em situação de violência, onde também é um serviço muito parecido também. Então,
pelo fato que eu estou falando aqui e posso estar falando com gestores da política de assistência social, saiba-se que esse espaço físico deste atendimento, com algumas adaptações e a compreensão da equipe, que esses 3 públicos podem estar entrando, né, que nós podemos também olhar um espaço da situação de mulheres em situação de violência, onde também quero provocar essa reflexão nacional, que nestes 110 municípios dentro do Brasil, né, que tem casas de mulheres em situação de violência pelo Censo SUAS. Este foi o último número de municípios que têm acesso a este serviço, né, onde nós estamos comparando com praticamente 3.000 espaços de acolhimento para criança e adolescente. Então, há uma defasagem gritante dentro do nosso Brasil do atendimento à mulher ou a famílias em comparação do atendimento somente à criança. Quando nós olhamos este atendimento de mulheres em situação de violência, nós estamos falando de segurança, primordialmente, né? De um espaço de proteção, um espaço onde nós vamos estar trabalhando a metodologia sobre o rompimento do ciclo da violência. Mas todos esses 3 diferentes serviços que, para mim, são altamente relevantes, mas são do seu foco, são distintos no sentido da metodologia do trabalho, do porquê de entrar, do porquê de ser precisa de proteção e atendimento. Estes 3, eles precisam ter um olhar somatório e, sendo bem pragmático, podem até ser executados no mesmo espaço, na minha avaliação, ou eventualmente em municípios, né, como as metrópoles. Possivelmente 2 ou 3 casas já dá para atender este público como um todo dentro do município. Então, quase terminando a minha fala antes de passar de volta para Evan, eu só quero fazer uma menção um pouco da conjuntura nacional, no sentido de tudo que somou, né? Não é só a minha instituição lá em Curitiba que tem esta compreensão da necessidade deste serviço. Então, eu não posso entrar em todo detalhamento aqui, eu somente citei uns exemplos, mas quero fazer, né, menção a esses outros movimentos e outros espaços que me inspirem e também me subsidiam a falar da importância deste serviço. Então, uma delas, que é aquela que eu tenho mais carinho ainda, né, é de Quem é esse bebê, este movimento que surgiu em Belo Horizonte, principalmente a partir do ano 2014, que foi um ano muito triste na história de BH, de Belo Horizonte, onde houve uma prática de retirada compulsória de mais que 100 bebês das suas genitoras durante aquele ano, e o movimento social que surgiu deste movimento, desta prática danosa, abusiva que chegou a acontecer, onde mulheres se articularam, fizeram um canal no YouTube, no Face, fizeram manifestos, houve nota pública do CRES, do Serviço Nacional de Serviço Social, do Conselho, Nacional de Serviço Social, onde houve manifestações de quem é esse bebê que está sendo retirado. Será que esta mulher não tem mais direitos, esta genitora não tem mais direitos sobre seu próprio filho, que está julgado, e nós sabemos também de toda a dificuldade do atendimento pós, e essas mulheres chegaram a fazer movimento, e, gente, os depoimentos são comoventes, são depoimentos que te deixam, de fato, né, em prantos, olhando esta situação da retirada. E essa prática, infelizmente, também continuou em outros espaços. Tivemos denúncias em Mato Grosso do Sul, entre comunidades indígenas. Também tivemos, infelizmente, práticas da retirada compulsória de crianças de suas mães de famílias venezuelanas, chegando em Roraima, né, por motivos muito muito pífios, muito pequenos em comparação da importância de manutenção de crianças com sua mãe, como, por exemplo, a mãe não falava português, então não poderia ler um bule de um remédio
vendido em uma farmácia brasileira, meu pai, né? A remoção de uma criança por esse tipo de motivo precisa ser denunciado. Recentemente, o Movimento Nacional também se manifestou sobre a prática dessa que aconteceu em Santa Catarina também. Então, infelizmente, a gente tem na questão da retirada compulsória, as denúncias que o Conanda fez, e isso também tem tudo um plano de fundo para o atendimento que nós fazemos. E também nós temos um ponto de vista muito mais positivo, né? Um dos exemplos nacionais melhores que, pelo menos, eu vi, que é o reordenamento dos serviços socioassistenciais de Campinas, que foi naquele tempo feito pela secretária de Assistência Jane Valente, e os resultados impressionantes através da abertura de 2 casas, uma de acolhimento conjunto e uma de mães adolescentes com seus filhos, uma redução por um fator de 3 no número de recém-nascidos acolhidos em Campinas, com a abertura de mais 2 serviços, ou adequação dos serviços, que é algo que eu quero também mostrar daqui a pouco, no segundo bloco da minha fala, e que nós estamos falando também de formas melhores que nós podemos, não precisamos, né, porque a gente consegue uma rotatividade muito maior. Então, também quero falar para todo gestor da política de assistência que você não está abrindo novos serviços. Na realidade, minha sugestão é que você adequa um serviço já existente para este serviço, quem sabe em paralelo com a ampliação da rede de família acolhedora, por que não? E aí, o último slide agora também outros marcos legais que têm falado e têm citado a importância deste serviço. Então, nós temos a nota técnica conjunta de 2016 do Ministério da Saúde e MDS, que fala de mulheres e usuários de substâncias psicoativas em situação de rua, que vai fazer menção de casas de proteção à mulher e criança. Nós também temos a própria tipificação, se a gente lê os serviços, ele vai falar de espaços, como eu já mencionei, como caso de passagem, mulher em situação de violência, mas também quando a gente lê o atendimento à criança, ele fala da necessidade de espaços onde é mantido a permanência com a mãe e vínculos significativos. E também nós temos este grande processo que até temos, quem não teve acessos ainda, os relatórios da avaliação do Plano Nacional de Convivência, em pelo menos 3 destes relatórios, dos 6 relatórios, acolhimento conjunto é mencionado nesta avaliação que foi feita desde 2019, começando no ano 2020, estes relatórios que foram publicados em conjunto com a MDS, Movimento Nacional, teve seu envolvimento em 2, e o outro relatório que menciona isso é aquele relatório que o ENGAD fez. Eles vão mencionar a importância de espaços de acolhimento conjunto de mães e filhos. E, por último, a atualização, que é um processo que ainda está acontecendo, começou na metade do ano passado e vai estar acontecendo ainda, provavelmente, por mais um ano, onde nós estamos no processo de atualização do Plano Nacional. E podemos ver nesses espaços, né? Só botei um slide aqui, mostrando aos colegas das oficinas de atualização, que aconteceu na metade do ano passado, e para minha alegria, olha lá, no eixo 3, família acolhedora e acolhimento conjunto, foi citado, foi feito oficinas sobre acolhimento conjunto na atualização. Então, vai ser citado no novo plano, no plano atualizado de convivência familiar e comunitária, porque ele virou a metade de um eixo inteiro no atualização do Plano Nacional. Então, Ivan, com isso, antes de nós chegar e falar do serviço em si, o que é o dia a dia nosso, devolve a palavra para ti. Muito obrigado. Uau! Nossa, Patrick, muito obrigado. Eu tô assim, como diz aqui em Minas, né? A cabeça tá formigando aqui, sabe? Tá formigando, tem uns negocinhos já fazendo uns relâmpagos aqui, muito provocado pela sua fala. E eu vou deixar a Fernanda falar primeiro, mas eu anotei 2 coisinhas aqui. E você que está participando conosco, temos várias pessoas entrando ali no canal do YouTube. Coloque ali sua pergunta, coloque ali um comentário,
o que você quer compartilhar, ou perguntar. Momento importantíssimo. E eu queria passar para a Fernanda. Fernanda, depois desse primeiro momento, né? Nós estamos oferecendo aqui aquele jogo de futebol, primeiro tempo, né? E já estamos aqui em campo, mas fica à vontade para você fazer algum comentário, alguma consideração. Olha, eu queria dar os parabéns para o Patrick, porque realmente eu estou aqui, olha, com ele em minhas mãos, viu, Patrick? Né, o Guia de Serviço de Acolhimento Conjunto. Isso aqui, gente, é uma vitória desse homem, do Patrick, como ele mostra aquela primeira imagem, né, final do século XX, né, início do século XXI, 1900 e alguma coisa, né, ele já começa ali, né, Patrick, aquela foto linda mostrando o seu cuidado, o seu amor, né, e está aqui o resultado, isso aqui é o resultado de uma trajetória, né, de uma pessoa sensível que olhou e percebeu, né, por trás daquilo que estava posto naquelas mulheres. Então, assim, uma honra poder participar deste momento, me sinto muito honrada, parabéns, trabalho lindo, né, e aquela foto realmente, né, Patrick, ela traz uma memória afetiva, né, para a gente viver também, né, então que eu, ali olhando o brilho do seu olho, né, falando daquelas imagens, e quantas histórias de vida ali, né, quantas famílias protegidas, quantas pessoas puderam, você garantiu a convivência familiar e comunitária. Então, primeiro, parabéns e obrigada por essa partilha tão linda, né? Bom, eu tenho umas questões aqui também, né, Ivan? Ó, Ivan também tem. Só no... Depois o Patrick vai ter que falar como adquire, né, Patrick? Claro, né? Isso. Vou passar. Todos os detalhes. Aí a gente quer saber como adquirir também, né? Depois você fala para a gente, mas eu estava aqui, né, olhando, que coisa linda aquela foto afetiva, nascia ali o guia conjunto de acolhimento né, conjunto aí das crianças e adolescentes com suas mães, maravilhoso, né? E aí assim também fiquei escutando tudo que você falou, porque eu estive aí em Curitiba, eu pude visitar junto com a Alessandra, então eu pude ver de perto, né, esse trabalho tão lindo e vi como é que vocês cresceram, né? Quanta coisa linda, né? Nesse política sempre fez parte da vida de vocês. E essa questão, né? Aí foi falando beleza escondida, né? Depois eu vou ter outra live só para isso, tá? E o serviço pós-acolhimento também achei incrível. Então, o que eu queria dizer, né, para você é uma coisa que, infelizmente, hoje, né, as crianças são separadas das famílias por situação de vulnerabilidade, pobreza, e acho que o Guia de Serviço de Acolhimento Conjunto ele vem provocar a gente a pensar que não podemos mais violar um direito, né? Às vezes porque muitas vezes a criança está com fome, né? Considerado como uma negligência, que a gente ainda tem dificuldade de entender negligência, diferenciar de pobreza, uma situação de vulnerabilidade social, mas tem vínculo. Eu acho que a potência do acolhimento conjunto é esse, é perceber que ali há um vínculo, né? E se a gente não conseguir olhar para isso com cuidado, a gente pode estar, sim, violando mais um direito, né? Então, eu acho que isso que é o mais bonito, né? Porque eu vim do acolhimento institucional e eu lembro das crianças chegando, né, no acolhimento. E essa questão da separação traz muita dor, né? Então, acho que vocês fazem uma coisa muito linda, que é permitir essa convivência, desde que tenha segurança para a criança, né? Então, porque tem um efeito psicossocial, emocional que você diz, né? Então, retirar essa criança de uma forma compulsória, né, como foi feito aqui em Belo Horizonte, e às vezes a criança ela tem uma família de origem, ela tem uma família extensa, né, com quem ela pode contar. Então, achei tudo isso muito importante. E eu fiquei aqui com uma pergunta quando você falava, talvez você vai falar mais para frente, você pode me responder depois, né? Como é que você percebeu o impacto, né, da não separação? Qual que é o benefício desse serviço para as famílias, né? Qual que é o impacto que ela gera na vida da criança e do adolescente? Essa é a minha pergunta para você. Fernanda, eles são inúmeros, né? E eu quero citar sim, claro, pode ser que a gente se aprofunde mais um ponto ou outro, vou mostrar um pouco os motivos de saída depois, mas questões que eu quero abordar para começar. A criança que
entra num espaço de acolhimento conjunto, não sabe que está acolhido. Sabe que está passeando com sua mãe. Está num espaço, e tipicamente, eu vou ser muito claro, para a criança é uma experiência muito mais agradável do que para a própria mãe. Eu tenho uma fala muito clara com as mães, né? Com mais que 20 anos disso, né? Em nossos espaços, infelizmente, tem muita pressão para a pessoa sendo atendido a falar, né, como esse lugar é bacana, como esse lugar é bom, como eu tenho coisa aqui que eu não tinha antes. Esse tipo de fala, ele permeia, infelizmente, dos narrativos, espaços de proteção, não somente pelo Brasil, pelo mundo inteiro, né? E em alguns momentos são verídicos, né? Eu ouvi pessoas falarem que não gostaria de ter passado por aquela violência, não gostaria de ter passado por aquela experiência de acolhimento, mas sem dúvida nenhuma deu outras oportunidades que quem sabe não teria tido naquele espaço. Mas o que nós percebemos, quando eu converso com as mães, eu falo, mães, não se preocupe, não precisa falar para mim que este lugar é ruim, não precisa, né, ter medo de dizer que não gosta de estar aqui, porque conviver com outras famílias não é fácil. Não é fácil viver num espaço coletivo, né? A gente vai ver os tamanhos dos espaços depois, mas quando nós estamos falando em média, uma das nossas casas tem uma média de 26 a 30 pessoas totais, né? Nós batalhamos muito para garantir, estamos até fazendo uma reforma numa das nossas casas agora, para garantir o direito que cada família tem seu próprio quarto. Então, isso a gente vê dentro da metodologia como algo muito importante, porque tem a possibilidade de fechar a porta e estar somente sua família dentro daquele espaço. E ainda, né, nós temos pela organização do espaço também, nós temos alguns quartos que, vamos dizer, são mais em cima, mais perto dos espaços de convivência, né, em cima, etc. e tal. E a gente também tem outros na frente, porque nós temos, como eu mencionei, famílias que vêm e passam, às vezes, um pernoite, às vezes 3 dias, 5 dias, uma semana. E nesses casos, que é uma casa de passagem, nesta modalidade do atendimento como previsto pela tipificação, você tem também bastante pessoas. Então, a gente fez essa medida, a gente vai ver isso depois, 50% das pessoas que passam por nossa instituição ficam menos que 50 dias. Então, em um mês e pouco, nós temos este atendimento deste fluxo, retornando, né? Aquela família que vem, sei lá, de uma outra área do nosso Brasil com promessa de emprego, chega em Curitiba, não tem aquele emprego, não deu certo, fica em situação de rua, com crianças, né? Vem com todo mundo, até que se organiza para transferir. Então, a gente faz também alguns espaços, aqueles quartos mais temporários, a gente não bota lá no cerne da casa, onde as famílias que estão lá mais tempo, que têm uma convivência um pouco mais natural, né? Não é tão... o transtorno é menos com esta convivência, com muita gente de muita rotatividade. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? A institucionalização que nós lutamos tanto como movimento nacional e como nós conversamos e como nós sabemos da situação danosa, né, que é para permanecer muito tempo numa instituição, é um estresse, né? Então, é um estresse, aquela ideia, né, a necessidade do ser humano ter seu espaço, seu lugar, onde ele pode se vestir como quer, sentar como quer, assistir aquilo que quer, né, comer na hora que quer, ter aquela sensação de se vestir da forma que quer. Esses espaços são muito difíceis de promover dentro de espaços de instituições. É muito difícil ter esse espaço, tem que pelar muito, né, e ter uma equipe técnica muito alinhada com isso, e também, infelizmente, as autoridades que fiscalizam também, a grande maioria deles não tem essa compreensão da necessidade de um espaço que remete a um espaço doméstico, um espaço de onde a pessoa vive, né? Então, vigilância sanitária, né, fiscalizações, né, feito pela MP, etc. e tal. Parece que você sempre tem que justificar. Esse lugar é uma bagunça, este quarto é uma bagunça, este espaço é uma bagunça. Mas, gente, o espaço íntimo de uma família, por
favor, né? Por favor, não é mais importante lutar pelo direito de convivência, pela oportunidade para uma mãe e filho, né? Criar novas oportunidades de conviver, quem sabe que em médio tempo desenvolve né? Até um espaço mais limpo, uma forma de ter um pouco mais né, de qualidade de vida nesse sentido. Mas por que isso é colocado? É como se fosse pôr a carruagem antes do cavalo, certo? Por que a limpeza do quarto é colocado acima do direito a conviver? A convivência familiar, sabe? Do meu direito também, da minha individualidade, da minha vida pessoal. Né? Aquela questão, a gente fala muito. Então, quando nós temos metodologias onde a família tem seu quarto, aquela ideia de quem está batendo na porta? Você entra dentro da casa do outro sem pedir licença? Então, a gente não consegue oferecer um monte de pequenas casas, né? Também não se promove a isso, porque isso iria também trazer quem sabe, uma permanência também que a gente não queria, uma dependência institucional que a gente não queria. Mas quando nós olhamos a ideia, pelo menos, do quarto como espaço onde a família pode ter, como espaço seu, esta ideia de ter um espaço onde pode descansar, onde é meu, onde posso dormir a hora que eu bem entendo, não preciso viver as regras dos outros, onde, né, se minha mãe fala que eu posso dormir agora, eu vou dormir, né, e levar uma pipoca para a cama, né, pelo amor de Deus, isso é algo que a gente tem que lutar muito para nossos espaços ser mais humanos. Eu entendo assim, né, que você está dizendo, Patrick, é olhar menos para o espaço físico, mais para as relações humanas, né? De fato, ali tem um vínculo, é possível essa família ficar, fortalecer e permitir ela ser gente como todo mundo, né? Ter a sua forma de cuidar. E aí eu acho que o que você traz também é a ausência de políticas públicas anteriores, né, Patrick? Tem que ter políticas públicas de fortalecimento da família, e também de condições de habitação, de moradia, de tudo mais. Mas não ficar preso ali naquele aspecto, assim, ser uma ponte para essas famílias. Eu acho que é isso, o serviço de acolhimento conjunto, né? Olha mais para as relações, menos para as questões físicas. Parabéns. Mas a questão da violência, Fernanda, é algo que a gente tem que pôr, porque a gente imagina, mas vai lá, é o pobre, é uma pessoa que não teve o que comer. Não, nós estamos falando das violações mais graves que você pode imaginar que estão entrando. E quando a gente fala, né, infelizmente, às vezes a pessoa visita, eu falo, olha, quase todos aqueles casos que você leu no jornal, que falou de mãe e filho, passou por aqui. Aquelas situações graves, grotescas que acontecem, acabam vindo para nós. Claro que não é toda semana que é isso, mas infelizmente, né, muito abuso, né, o incesto, a violência geracional que acontece, questões de tráfico, onde, por exemplo, o provedor da casa é morto pelo tráfico, a mãe sabe quem matou quem, violência territorial, as questões né, da violência contra a criança. É difícil, a gente não gosta de falar muito nesse tipo de live, né, Fernanda? Os detalhes dos casos com quem a gente atende, né? Mas são casos públicos, pessoas sabem. A gente teve um caso de um vereador do município aqui próximo que mandou matar a moça com quem ele tinha engravidado. Aí ele entra na casa, em vez de matar a moça, a tia da moça estava dormindo na sala, o matador matou a tia, e a mãe e este criança com seus filhos estavam no quarto de trás. E gente, precisa de proteção. E se você não tem um serviço adequado, a criança com sua mãe, você acaba pegando uma criança que passa por uma violência de ver alguém dos seus parentes, da sua família assassinado, morto, ameaçado, você acaba pegando aquela criança e falando, não, essa criança tem que ser acolhida. E a mãe vai para onde, gente? A mulher vai para onde? Então, assim, estas questões, a violência que se manifesta contra a criança. A gente sabe que o espaço onde a violência é mais percebido na infância, nos espaços de creche, escola e posto de saúde. Então, observa-se a violência acontecendo. Aí o que acontece?
A mãe, que tipicamente levou, carregou, levou, é claro, eu sei que tem mulheres que violentam seus filhos, que faz coisas horríveis e absurdas e perversas com seus filhos, mas como eu digo, quando isso acontece, é capa de jornal. Quando o homem faz isso, é mais um daquele dia. O número de denúncias do genitor, do papel de paternal ou de provedor cometendo violência contra a criança é comum. Ou quando é um outro irmão, o meu irmão, que acontece dentro da família e você precisa proteger aquela criança. Por que separar a criança onde identifica aquela violência e taxar aquela mulher e falar, ela não conseguiu a proteção desta criança, então ela está culpada, ela não promoveu, ela não garantiu os direitos da proteção ao seu filho, então nós vamos tirar esta criança desta mãe também, que não foi aquele que violentou, que abusou, mas ela não conseguiu inibir. E você pergunta, gente, é só fazer a pergunta para a criança, você, nesta hora do medo, da violência, pós-trauma, tudo isso que aconteceu, você quer se separar da sua mãe, gente? Honestamente, a gente tem coragem como rede de fazer essa pergunta? Não tem, né? Patrick. Porque vai ouvir ou não. Eu não conheço nenhuma criança depois de uma violência que não foi a mãe que fez, que vai achar que está no seu interesse se afastar da sua mamãe. Até se ela não conseguiu impedir. Patrick, olha que interessante. Por mais que você fale assim, nós faríamos essa pergunta, a gente faz sem perguntar, a partir do momento que a gente separa. Né? Eu acho que a partir do momento que você não tem uma resposta, não tem um encaminhamento que possibilite essa não separação, acaba que a gente não precisa nem perguntar, mas num certo sentido a gente acaba promovendo essa ruptura, essa cisão, né? Isso que você está falando. E como, por exemplo, né, dentro desse contexto de altíssima vulnerabilidade, violência e impacto traumático, mais um trauma na vida da criança, na vida da mãe, né, na vida da família. E as maternidades, Ivan, as maternidades, por exemplo, né, falar deste público, de moças ou em situação de rua, ou não fez o pré-natal. Né? Minha cidade aqui, né, a Suíça brasileira aqui em Curitiba, os índices e tudo do acesso e participação no pré-natal, graças a Deus, são altíssimos. Quem não faz é pequeno. Mas aquele que não se faz, a preocupação é essa. O porquê que não se fez é visto como alguém que feriu as regras e hoje não tem o direito da maternidade. Mas por que não fez o pré-natal? Teve acesso? Estava sendo ameaçada ela mesma? Vive uma precariedade de tal forma? Vive da dependência de um outro em permitir o ir e vir, que permitia direito de tomada de decisão? Então, quando você tem uma situação, e o artigo 19 do Estatuto da Criança e Adolescente, né, fomos nós, no sentido coletivo, né, de uma compreensão na alteração do artigo 19 do Estatuto de Criança e Adolescente, porque como a gente viu, eu mostrei esta experiência de Belo Horizonte, onde é retirado compulsório, a ideia da genitora ter usado droga já era uma oportunidade de tirar a criança da mãe. E isso é muito, muito cínico, gente, porque, desculpa falar, mas o presidente dos Estados Unidos, ele pode falar que ele fumou um baseado, né? Que ele fumou maconha em algum momento de loucura dele. É claro, não quando o presidente, né? Mas antes. Mas a mãe brasileira não. Se a mãe brasileira é perguntado dentro da maternidade, mãe, você usou droga durante a gravidez? E faz aquela resposta honesta e fala, sabe como é, tia, mas quando eu descobri que eu estava grávida, eu parei. Risco. Retire, pode retirar. E não tem oportunidade, porque de falar da política pública e falar de direitos, se somente pode falar de direitos quando você tem serviços que atendem. Não adianta falar de direitos se você não tem como ajudar e diminuir este risco de forma conjunta com serviços adequados que garantem esses direitos. Então, quando você tem uma situação onde a criança está possivelmente em risco e a vara recebe a informação que esta mãe
usou droga durante a gravidez, não fez pré-natal, não se aderiu a isso, não achamos que ela está num relacionamento estável, não temos certeza, ela não sabe direito dizer onde ela vai ficar nas próximas semanas e meses, está saindo da maternidade com um recém-nascido, o que acontece? Criança acolhida. E isso não permite o trabalho. E tem um livro, só para terminar minha fala, que você está vendo que eu falo com essas coisas com muita paixão, né? Eu falo meio revoltado. Mas neste novo livro que sai nos Estados Unidos, que é aquela Oprah Winfrey escreveu recentemente com um psicólogo de referência na área de trauma no Brasil, ele saiu com pesquisas falando que o trauma sofrido nos primeiros 2 meses da vida tem tanto impacto sobre o desenvolvimento saudável como soma das violências e traumas que pode acontecer nos próximos 12 anos. Nos primeiros 2 meses, minha esposa é imunologista. Aquela primeira nata, aquela primeira amamentação, nos primeiros dias da gravidez, aquilo, ele forma seu sistema imunológico, as alergias, a sua defesa, a saúde, para o resto da sua vida. Será que nós não precisamos investir em espaços onde esta maternidade, que pode ser até depois visto, mas a gente trabalha muito da remoção desta criança, da destituição do poder familiar mais rápido possível para ir para a adoção. Que, claramente, eu não tô falando de contra e pro, é uma questão de perceber o valor daquele primeiro vínculo, daquele momento da aconchego, do valor da amamentação, do que isso significa para um bebê em termos imunológicos e em termos nutricionais, mas em termos também do contato, do toque, de tudo que está sendo desenvolvido, seus neurônios nos primeiros momentos da vida. E como nós podemos trabalhar isso? Você está trazendo coisas muito sérias aqui, importantes para a gente pensar. Até desculpa, assim, né, que vou entrando aqui, mas nesse papel assim de debatedor, mediador, a gente acaba ficando nesse papel aqui, mas porque a gente não pode perder nada. Temos que tentar captar tudo. E estão chegando perguntas. Olha que interessante. Primeiro, eu gostaria de agradecer e dizer que nós estamos assim com pessoas aqui de Belo Horizonte, tem gente aqui do Tocantins, tem Paraíba participando conosco, tem Sul, Porto Alegre, gente, Rio de Janeiro, o pessoal quer escutar, Patrick. São Paulo, e se eu esqueci de falar alguma cidade ou estado, escreva aqui para mim e que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas, Patrick, o que acontece? Você, a Fernanda, está trazendo questões importantes, vocês estão fazendo uma interação, uma mediação muito bacana. E eu só queria, então, acrescentar uma coisa para você já passar para a etapa próxima. Por quê? Olha que interessante. Tem algumas perguntas, e aí você já vai poder emendar, entrando no seu segundo momento, que vai falar um pouco assim de metodologia, da experiência, do atendimento conjunto. O que acontece? Por exemplo, tem perguntas aqui. Tem pais que podem ser acolhidos com a criança? Essa é uma pergunta. Eu já vou emendar com outra aqui. Fale mais sobre a atuação da equipe para promover a cooperação e a autogestão. É uma outra pergunta. E uma coisa que foi citada aqui logo no início, quem citou foi até nossa colega Elma, aqui do GT também, diz assim: concordo em virar política pública. Seria mais justo com as famílias. Eu queria que você pegasse essas duas perguntas e uma questão e colocasse ela para a gente, assim, vinculando já com essa apresentação aí. Como é que funciona o atendimento conjunto? Que pistas, que ideias que você pode trazer para a gente a partir da experiência aí da Encontro com Deus? Perfeito. Eu só perdi um pouco a primeira pergunta. Tem essa da Suzana. A questão dos pais. Lorenzo, obrigado por polemizar a questão. Lorenzo, Suzana, Elma. A turma do GT está participando aqui, ó. É maravilhoso, né? Claramente podemos e devemos ter espaços
com o pai, né? Mas algo que eu tenho percebido na prática de atender este público, a gente tem toda uma metodologia de garantir o direito da convivência, e quer ou não, neste curto espaço de tempo que a pessoa fica acolhido, eventualmente o pai está morando num outro lugar, mas tendo convivência durante o dia, ou lá indo buscar, ir para conseguir o vínculo de trabalho, se dedicar a este espaço. E tem acontecido neste público principalmente dos casos de passagem, a gente entende que é bom, mas ele traz um fator complicador, porque numericamente, para ter espaços adequados a mãe e filho, não tendo o pai da criança dormindo junto, dentro do espaço, é necessário, né? Então, mas a gente tem promovido espaços de convivência, né? Também, né? Eu devo ter participado pelo menos de uns 50 casamentos nesses anos todos, né, que também é uma outra alegria. Então, em alguns momentos, as pessoas podem pensar que, por nós atender mãe e filha, que estamos, sei lá, contra o marido, contra casamento, contra etc e tal, né? Mas, na prática, absolutamente o inverso. Mas é algo que eu quero falar, né? Porque, apesar que a gente vai ver daqui a pouco, eu entendi, Ivan, que é para eu partir para a segunda parte da minha apresentação, né? Então, a gente vai ver alguns números de quem entrem. Eu vou responder a pergunta da Suzana através da segunda parte da minha fala, e também né, a questão da cooperação e autogestão, e até mostrar os números para o Ivan, para Lorenzo, do número de crianças que entram no acolhimento, como a mãe é o principal responsável para a criança. Podemos ir já para a segunda parte da fala? Beleza. Então, aí, embaixo, quem não tem, pode adquirir o preço de custo. Neste guia teremos novamente neste grupo sd.org/guia acolhimento conjunto, você pode adquirir seu. Colegas, eu não vou conseguir todo este material se nós vamos avançar muito, mas já falei bastante sobre excepcionalidade e provisoriedade, mas sim a importância de mencionar o convívio com a família está escrito nas orientações técnicas. Quando a gente olha o artigo 100 do ECA, interesse superior da criança, prevalência da família, etc. e tal. Mas este aqui vai responder, em parte, a pergunta do Lorenzo. Se nós olharmos a avaliação que nós fizemos em Curitiba de diagnóstico da infância, nós temos mais que 50% de todos que este foi a avaliação inteira de todas as crianças acolhidas em Curitiba, os 899 crianças e adolescentes que foram acolhidas em Curitiba no ano 2016, e esses números foram publicados em 2017, podemos ver que mais que a metade de todas essas crianças estavam apenas com sua mãe biológica como responsável antes. Se você ainda tira embaixo os não informados e some com isso madrasta, mãe adotivo, e aí junto você está chegando acima de 60% das crianças acolhidas tinha a mãe como a responsável principal, e muitas dessas questões compartilhado com padrasto, outras pessoas, né? Então, o que, sendo muito pragmático, né? Da mesma forma que a Bolsa Família, como regra, vai para a mãe da criança para fazer gestão desta verba em primeiro lugar, nós também temos visto que este serviço não exclui o homem, não exclui o papel, não exclui a possibilidade, mas também algo que eu quero falar.
né, a gente vai ver um número alto de mulheres que entram pela extrema vulnerabilidade, em situação de rua, etc. e tal, que é o motivo do acolhimento, o direito violado, que leva ao medida de acolhimento, mas minha equipe me afirma que é raríssimo, praticamente não existe uma experiência dessas mesmas mulheres não ter tido experiência de violência, porque nós sabemos que o extremo vulnerabilidade, ele também, em muitos momentos, é uma consequência também da violência, a violência doméstica ou territorial. Então, e algo que é importante citar, basta a corte do círculo ou do ambiente de violência, ele pode ser o primeiro dia da possibilidade da reconstrução de uma convivência familiar, até com o autor daquela violência. Porque a pessoa que recebe ou não recebe o limite, ele tem ainda a possibilidade de conseguir alterar seu comportamento, enxergar a que pontos ele estava violando o direito e permanecer e permitir o seguro retorno da convivência com aquela mesma pessoa que estava ou envolvida no tráfico ou com agressividade dentro de casa, porque ou não, a medida protetiva basta, o limite, em alguns momentos até a pena para cumprir, ele pode permitir a possibilidade da própria convivência. Então, para nosso serviço, quem encaminha para nós em Curitiba, agora estou falando especificamente do nosso atendimento, principalmente é o CREAS, é o número 1 encaminhador para nossa instituição de famílias, mães e filhos. CREAS como área especializada, estamos falando de direitos violados, né? Conselho Tutelar é o número 2, né? Depois nós somos privilegiados em Curitiba ter a Casa da Mulher Brasileira, que é um espaço, não sei se todo mundo sabe, onde pode permanecer por até 72 horas, como espaço de proteção emergencial, com toda a equipe, vara, né, etc., todos esses atendimentos imediato, mas só permanece até 72 horas neste espaço. Então, depois vem para nós e, por último, o Ministério Público diretamente da Vara da Infância. Quais são estes casos, por exemplo, no fim? Pode ser também a decisão da ideia da tentativa. Então, é bastante comum que crianças estão acolhidas, estão com todo um processo no Projude, estão acolhidos numa instituição, e a mãe se aderiu a algum tratamento né, tipicamente numa área de dependência de substâncias psicoativas, e a juíza, em vez de enxergar que já estava liberado para esta família voltar para o território, que possivelmente foi o local onde quem estava envolvido no tráfico, ou pelo menos num ambiente onde ficam suscetíveis aos relacionamentos do velha vida envolvida na droga, aí, né, no uso de substâncias psicoativas, a criança e sua mãe é acolhido junto em nossa instituição, onde a gente trabalha esta metodologia de fortalecer os vínculos novamente e ajudar e faz este trabalho de reintegração. Então, saindo da prisão também é bastante comum, isso acontece através do CREAS, mas a gente tem. Então, a gente tem aqui, né, no nosso serviço, das formas que acabou acontecendo, tivemos 40% vindo para o nosso serviço através da violência doméstica, né, que não necessariamente contra a mulher, mas a grande maioria dessas situações aconteceu contra a mulher. 54% praticamente de vulnerabilidade ao risco, né, as N situação de rua, vim para o emprego da outra cidade, situação de vulnerabilidade, né, acidentes, desastres naturais, pegou fogo a casa, pode ser bastante temporário, bastante rápido, mas ainda precisa de um tempo, um espaço adequado para a proteção desta mãe e filhos. Os de baixo são bem mais específicos, são menores, mas são bastante pesados. O 2,8% aqui é a violência territorial e ameaça. Então, é a proteção de testemunhos, a violência, a situação onde a mulher sabe quem matou quem, precisa sair do território,
né? Onde sabe quem matou seu parceiro, sabe de uma violência, onde a criança não pode permanecer lá com sua mãe, né? Ameaça, infelizmente, tráfico até de influência, ameaças deste tipo de forma. 3% caracteriza-se o motivo de entrar por causa disso, né? PPCAM inclui-se, também temos recebido famílias de PPCAM, como eu já falei, de proteção de testemunho por este caminho, também quando é mãe e filho. E a última é negligência, que na nossa metodologia aqui, isso são mães adolescentes. Eu não estou contra a convivência de mães adolescentes e adultas. Infelizmente, eu tenho uma contenda com algumas autoridades no nosso município que entendem a necessidade da separação de adolescentes e mães adultas, e, de fato, existe uma possibilidade de uma mãe adulta né, querer coagir uma adolescente, mãe adolescente, né, se envolver no tráfico, etc. e tal, mas minha equipe está formada e tem visto isso e tem trabalhado esta prevenção desses tipos de relacionamentos tóxicos acontecer por mais que 20 anos. Aquilo que me entristece é que, ok, existem esses perigos dentro de qualquer situação institucional, mas também tem muito potencial de uma mãe mais nova poder olhar a uma maternidade de uma mulher mais velha, de conseguir ter referências, e também, né, há muito pouca diferença, de fato, na metodologia de trabalhar a mãe com 19 anos, 18 anos e meio, com a mãe de 16 anos, 17 anos. É muito pequena em termos de metodologia, mas a negligência, aí é onde a família não conseguiu proteger, infelizmente, inclui muitos casos de incesto, infelizmente. Isso só demonstra um pouco o crescimento, 2020 e 2021, né? Nós estamos desde 2018 com uma média com 40 vagas mês, 40 metas, 40 vagas conveniados. Nós atendemos no ano 2021 257 pessoas em um ano, né? Uma rotatividade muito alta. Então, quem é gestor, quem quer olhar o custo, né? Nós não estamos trazendo somente, nós estamos, na realidade, ajudando na rotatividade deste público, né? Então, para olhar um pouco nossa metodologia de trabalho, né? Isso para dar um pequeno gosto para você que quer saber mais, por favor, temos nosso guia, né? Com praticamente 120 páginas, com as partes coloridas, vão mostrar os diferentes papéis das diferentes partes da equipe, serviço social, psicologia, pedagogia, terapeuta ocupacional, também uma equipe de educador e auxiliares, a coordenação que faz cada área. Obviamente, pela limitação do tempo, eu não tenho como aprofundar essas questões hoje, mas a gente também trabalha a metodologia a partir dos mesmos princípios do que as orientações técnicas e tenta demonstrar excepcionalidade, provisoriedade, atendimento personalizado, direito, né, a liberdade de crença e o empoderamento e preparação para o mercado de trabalho, que eu vou demonstrar daqui a pouco, um pouco mais. Nossa equipe técnica, maravilhosas, todas elas incríveis. Uma ideia de alguns dos atendimentos e atividades que acontecem no dia a dia com as famílias. E aí eu já quero mostrar um pouquinho aqui o formato de atendimento por fase, só para dar uma ideia, porque nós temos percebido no trabalho que ele acabe tendo essa compreensão de um atendimento por fase. Normalmente, a primeira pergunta que qualquer pessoa que trabalha com isso que não conhece ou vai fazer é: quanto tempo a pessoa pode ficar? A minha resposta é o tempo necessário. Mas a gente organizou nosso trabalho em 3 fases, no sentido de compreender que muita coisa tem que acontecer na fase 1, que tem uma duração de até 50 dias, e a fase 3, que tem uma duração de até 50 dias também, que é a preparação para a reintegração social e familiar, mas a fase 2 é uma duração, tempo ilimitado, de acordo com complexidade
e o momento da família, que é o fase 2, é o do planejamento em desenvolvimento. Mas a nossa instituição, entre 2017 e 2021, teve uma média de 81 dias. Então, se eu volto para a fase 1 aqui, eu só quero mostrar... Não, já mostrei, posso passar para frente? Opa, entrei um pouco atrapalhado aqui. Que uma soma... Nós temos uma média de todo o nosso atendimento de 15% das pessoas que entram na instituição saem pelo aquilo que eu gostaria de classificar como sai para o risco. A gente trabalhou muito esta proteção e risco né, para avaliar isto. Então, por exemplo, uma mãe entra com 2 filhos, usuário de substâncias psicoativas, quem sabe não ativamente naquele momento, aderindo ao CAPS, mas durante algum momento do seu trabalho não aguenta, foge, deixando as crianças na instituição e foge e volta para a situação de rua, uso de drogas, etc. e tal. Desses 3, né? Uma mãe com 2 filhos nesse cenário, a mãe sair para o risco, mas as crianças não, porque as crianças vão ser encaminhados para acolhimento da rede, de forma qualificada, documentado, com relatório e tudo encaminhado. Então, a criança não saiu para o risco, saiu para a proteção. E, claro, não é isso que esta é a mais extrema situação que pode acontecer, certo? Mas não, e também não quer dizer, só por causa que uma mãe levantou e se mandou para casa de uma tia e falou, e não era isso que nossa equipe estava imaginando, sonhando para ela, que ela saiu para risco. O que pedimos para a equipe ir e averiguar o risco, se há risco, tem que fazer e falar com o setor lá, com o CRAS, tem que falar do risco onde está sujeito essas crianças, né? Mas a maioria desses casos, eles não estão saindo para risco, estão saindo para um espaço de proteção, os direitos não estão sendo violados. Mas assim, no meio disso tudo, nós temos mais ou menos 15% que saem para o risco. Mas 60% de todos que entram saem em menos que 50 dias. Isso quer dizer que nesta primeira fase, nós precisamos fazer um trabalho de recepção, levantamento psicossocial e de ações iniciais, de documentação, de entender quem é quem entrou, uma escuta qualificada, equipar, achar outros contatos, etc. Então, este tempo da fase 1, da recepção, que a gente poderia chamar do acolhimento, nesse sentido de acolher, no que em primeiro momento a recepção, ele tem que ser qualificado e compreender, né? E não é ruim, não, trabalhar como equipe do ponto de vista do que eu preciso fazer hoje, porque amanhã pode ser que eu não tenho mais acesso a essa família. Então, o que são as prioridades do atendimento? A fase 2 é um planejamento baseado em torno daquilo que chamamos no acolhimento de crianças e adolescentes do PIA, da construção toda de um plano individual de atendimento, no nosso caso, familiar, PIAF. Então, a gente trabalha o plano individual de atendimento à família, e aí o desenvolvimento, e a análise, e a avaliação que possa acontecer, e isso em alguns momentos, por exemplo, a mãe entrou 3 meses grávida com mais 2 filhos maiores, né? Ok, a gente sabe bem provavelmente até que a mãe possa trabalhar uma autonomia e ela ter uma reintegração social, por exemplo, onde ela vai estar com emprego, trabalhando toda essa questão preparado, isso vai ter um bom prazo, porque primeiramente ela tem que terminar a gestação, tem que ter o bebê tem que ter uma idade para poder ser inserido na creche e poder ter né, no centro de educação infantil. Então, tudo isso tem prazo e tem o tempo de cada família. Então, mas, até nesse sentido, quem vai para esta fase
2 e 3, a média de permanência na instituição tem sido de 169 dias. Então, basicamente, 6 meses. Onde trabalhamos ainda com um percentual desce 100%, ainda mantemos, infelizmente, um percentual de aproximadamente chegando perto a 15% de pessoas que saem para risco, mas dos 40% das famílias que permanecem nas fases 2 ou 3, nós temos estas saídas principais. A reinserção familiar, que tem a ver muito com a restauração e a busca ativa de parentes, de famílias, de fortalecer, onde em muitos momentos pode ter tido rompimento desta convivência familiar com a família extensa, etc. e tal, trabalhar as expectativas, trabalhar tempo de integração, trabalhar a possibilidade de volta, retornando, passando o fim de semana, adequando em alguns momentos, por exemplo, até trabalhando. Pode ser necessário que a guarda permanece com a família extensa, que a mãe está sendo visto como não adequado à garantia de direito de criança. Então, temos muitos casos onde a avó, onde tia tem a guarda dos filhos, mas ainda a mãe permanece, depende, claro, cada caso é um caso, mas pode acontecer onde a mãe tem direito de visita ou até convive, mas a guarda ainda permanece com a avó. E 40% daquelas que permanecem, a gente trabalha a reinserção social, que eu acho que tem muito mais a ver com a pergunta da Suzana e nosso trabalho de pós-acolhimento. O que nós temos percebido, gente? Porque, basicamente, há muita coisa em comum com a situação de egressos e a situação de mães e filhos saindo de acolhimento e mulheres saindo de casas para mulheres em situação de violência, onde nós precisamos mais políticas públicas e mais situações de apoio para quem sai de instituições, E nós sabemos da dificuldade da reintegração social, da autonomia dos egressos em Curitiba, tem vários relatórios, a avaliação do Plano Nacional, próprio denúncias feitas pelos próprios adolescentes saindo do acolhimento, que fala da falta de políticas públicas, falta de trabalhos neste sentido. Então, algo que nós percebemos na nossa instituição, por esta alta rotatividade, que a gente tem um serviço de pós-acolhimento e preparação no terceira fase. Na fase 3, que a gente fala da fase 3, que é o pré, né? Onde a pessoa está trabalhando nos últimos preparação para a reintegração social familiar. E a gente trabalha, né, com uma assistente social hoje. Nós estamos fortalecendo esta equipe, incluindo uma educadora social e uma psicóloga, a este serviço, onde a família, a mulher, ela vai, porque nós percebemos o seguinte, que a assistente social, serviço social e psicologia, responsável, a gente tem a mesma média de técnicos ao número de acolhidos, né, 3 técnicos para cada 20, né, crianças e adolescentes, estes técnicos e profissionais que estão atendendo o atendimento do dia a dia, trabalhando a metodologia do acolhimento, do manutenção, levantamento de documentos e tudo que está acontecendo, o escuto, as questões também necessárias para o judiciário, uma saída acabe pesando tanto quanto todas as outras famílias que estão no seu dia a dia normal em outras fases. E isso nós temos percebido que necessitou uma equipe específica para trabalhar esta fase da transição da preparação da reintegração. Então, nós temos trabalhado isso e conseguido, né, junto com o Ministério Público do Trabalho, uma parceria muito 10, onde inserimos mulheres numa rede de supermercados aqui de Curitiba, 70 mulheres já inserimos numa rede de supermercados aqui da cidade, onde estão trabalhando a preparação. Então, é um pouco de tudo, né?
porque a saída da reintegração envolve negociar com aluguel, muitas vezes não tem fiador, quem vai ser a referência para aquilo, trabalhar o equipamento aquele espaço, né? Não com aquela ideia que a instituição faz tudo, que os técnicos fazem tudo, mas sempre dentro de uma metodologia de o que você pode, estamos aqui como referência, o que você acha que precisa para poder sair, quais são as vagas na organização do seu dia, né? Seria maravilhoso se a gente pudesse ter mais horas de terapeuta ocupacional, mas infelizmente não temos tanto que a gente gostaria de ter, mas para trabalhar esses buracos no dia, quem vai buscar na creche neste horário, na escola, etc e tal, e esta complexidade, ele é muito, ele muda muito, ele depende muito da rede, fortalecendo a rede no território ou num território onde a mãe já morava junto, ou muitos da rede, as mulheres que voltam para a reintegração social acabem morando no bairro, perto da nossa instituição, de ainda poder ter alguma contra-referência para eles durante este processo e tentar responsabilizar o CREAS, o CRAS e as outras redes de serviços, mas honestamente eu concordo muito com as orientações de reintegração internacionais, que falam que a parceria principal na reintegração não é assistência social, ele acaba sendo educação. A educação tem muito mais ferramentas e muito mais técnicos de referência que podem ajudar numa reintegração bem-sucedida do que a própria assistência social. E isso é algo que a reintegração, as diretrizes da reintegração internacional vai citar, tem um capítulo inteiro sobre educação neste papel. Mas assim, terminando, olhamos as fases, as saídas, os motivos de saída, sem risco, com risco, e aí já mencionei, né, esses números, né, em 2022 já era 74, mulheres trabalhando sua autonomia, tem curso, preparem para entrevista, enfim, alguns mais na área de autonomia, de comprimento de renda, tem várias rodas de conversa, e é interessante ver o engajamento de alguns e o engajamento de outros que não querem participar desses espaços, mas todos são igualmente lidados. E com isso, eu termino com a última fase, lembrando dos rostinhos dessas pessoas maravilhosas que a gente tem a honra de trabalhar. Com isso, encerra minha fala do segundo bloco. Patrick, aqui em Minas Gerais, né, Belo Horizonte, a gente tem uma palavrinha que eu acho que expressa muito tudo que você acabou de apresentar, é o nosso famoso NU. Assim, Nu! parabéns, né? Que trabalho assim maravilhoso. Eu acho que você está trazendo assim um relato e que eu gosto muito também, um relato de experiência, né? Algo que, como a Fernanda também falou, não é só um trabalho realizado, é uma história, é uma vida, é uma construção, são interações, são pessoas envolvidas no processo para buscar a melhor forma de acolher pessoas, né? De acolher, de apoiar, de ajudar. Eu fiquei assim, muito tocado mesmo com essa perspectiva do acolhimento conjunto. Confesso que eu não conhecia, né? Só a partir dos relatos, da experiência do livro, que daqui a pouco, não deixe de dar a dica, né? Com o que fazer para ter esse livro, né? Aí em mãos, com certeza vai ser muito importante. E eu queria passar para a Fernanda, né? Fernanda, tiver mais algum comentário, pergunta, e reforçar que você pode participar aqui no nosso chat, pode enviar aqui a sua pergunta, consideração, olha, pode enviar aí também, né, um incentivo, né, uma palavra assim de felicitação, né, de parabenização também pelo trabalho. Fique à vontade aqui, ó, já tem gente até escrevendo, Patrick, ó, muito interessante as reflexões. Realmente, o que faz a diferença é a construção metodológica de qualidade. Não basta ter o serviço, tem que investir nas pessoas, trabalhadores e usuários. Obrigado, Suzana. Bom, é isso, né, gente? Que bom o pessoal ir participando. Quer ler, Ivan? Tem mais um aí, ó, Luiz Mendonça. Opa, cadê? Parabéns, é Patrick. isso mesmo.
Parabéns, pelo Patrick, excelente pelo trabalho. excelente trabalho e iniciativa para evitar a institucionalização das crianças e adolescentes. Legal. Bom, eu queria dizer, Patrick, estou muito honrada, né, de participar deste momento. Lá o pessoal está mandando assim, né, abraço, incentivando o pessoal lá do Maranhão. Parabéns, excelentes reflexões. E aí dizer assim, né, que eu estava folheando aqui, né, gente, já estou aproveitando, né, que a pessoa, o autor está aí, e fui lendo aqui o livro. Eu acho que todo mundo deveria adquirir, né? Tem coisas maravilhosas aqui, né? Fluxos, igual esse da página 22, que eu adorei, viu, Patrick? Que é o acompanhamento multiprofissional, né? Então, não é uma ação que a gente só faz sozinho, né? Quando ele falou ali, a equipe técnica maravilhosa, é isso, tem que ter equipe, tem que ter time, né? Não é um serviço, é um serviço que tem um custo, que tem que se tornar uma política pública, que tem que ser efetivada no nosso país, né? E aí eu fiquei pensando aqui, muito provocada, pensando né, dos diversos benefícios para a criança, para o adolescente, para a sua família. E eu queria fazer uma pergunta, que é mais uma provocação, né? Já está no plano nacional, foi uma conquista sua, uma batalha, né, Patrick? Junto, claro que é muito sua, né? O movimento atrás, junto com você ali te fortalecendo o tempo todo. Então, assim, a partir da aprovação do plano, quem é de município que está escutando a gente aqui hoje, qual que é o tempo para implantar? Que dica que você daria para os municípios? O que você pode provocar para que o município já possa começar a fazer? Né? Tem que esperar isso ser aprovado no plano, a gente já pode comprar, adquirir o livro, né? Porque está muito didático, ele é muito rico, a gente já pode iniciar isso. Como é que é? Eu queria saber um pouco isso de você. Maravilha, obrigado, Fernanda. Que provocação perfeita. Posso falar que nós já temos experiência disso, né? Eu lembro muito bem, eu estava na cidade de Presidente Prudente, em São Paulo, e fizeram audiência pública para falar sobre a questão de espaços de proteção à mulher. Esta pauta surgiu pela demanda de casas de proteção a mulheres em situação de violência, mas a conversa foi muito interessante, porque quando teve a oportunidade e construção de serviços, né, envolve articulação política, audiência pública. Então, estava lá Ministério Público, Câmara dos Vereadores, Secretaria de Assistência Social, dos conselhos locais, e conversando com eles, eu fui conversando um pouco, coisas bastante pragmáticas, né? Quem é gestor aqui, por exemplo, né? Uma coisa que eu tenho lutado muito, que as crianças que estão nesses espaços de proteção com sua mãe, são crianças que merecem o apoio também dos fundos da infância. São crianças que precisam ser vistos como crianças em acolhimento, independente se essas crianças estão em um espaço de acolhimento conjunto ou mulher em situação de violência ou de casa de passagem, são crianças. E o financiamento com os incentivos de incentivos fiscais, o cofinanciamento, o fundo da infância e do adolescente, ele vai citar que o maior porquê existir este fundo é para investir em programas e serviços inovadores, antes de eles virar políticas públicas nos devidos espaços. Então, quando nós olhamos com este olhar, quando nós olhamos os incentivos financeiros, claro, né? Eu sei que minha fala pode não ter tanto a ver com os municípios do pequeno porte, claro, eu estou falando muito como alguém que reside em metrópole, mas também lembrando as demandas e as dificuldades dos municípios de médio, grande e porte e metrópoles. Nós temos fundos que têm recurso que podem e devem ser investidos no começar. Outros espaços que também têm recurso que nós temos acessado e viu, tanto em Curitiba como em São Paulo e como em Presidente Prudente, tem sido recurso também do Ministério Público do Trabalho, que tem sido uma parceria muito interessante, porque eles têm muito interesse também em provocar esta área da direito da mulher, porque na ausência da política pública na área
da mulher, nós temos grande maioria dos municípios, o fundo pode até existir, o Conselho da Mulher, mas não tem fundo. Mas, de todo jeito, o que eu quero falar? O andar para chegar a uma política pública plenamente tipificado, citado dentro das tipificações de serviços socioassistenciais, ele está presente dentro da área do acolhimento a famílias e o serviço de mulheres em situação de violência. Só que o acolhimento conjunto, naquela slide que eu mostrei, dos 3 colunas, para mim, ele deveria ser uma política do direito da criança. Então, o que acontece? Você tem esta mescla, nós sempre temos que fazer um trabalho para demonstrar que é eficaz, e algo que eu tenho provocado, a grande maioria de quem tem começado tem sido a sociedade civil, onde os acolhimentos estão enxergando a necessidade de migrar para a família acolhedora e usar aquele espaço físico super legítimo, ou para fazer casas de longa permanência para idosos, virar nossos vilarejos de acolhimento e casas lares e essas aldeias, né, pelo país, e virar em serviços de atendimento ao idoso, ou por que não a casas de passagem e casas de acolhimento conjunto que não tem esses danos espero eu que eu já consegui falar isso com muita clareza, o detrimento da institucionalização, que é algo sério, é algo que eu falo também. Vocês falaram que eu falo de experiência. Quando eu olho o perfil das famílias que são mais difíceis de trabalhar, no sentido mais difíceis, que nos frustra, que nos irrita, que nos xinga, não. São as questões onde tem os menos habilidade para um trabalho de autonomia, onde você vê dentro da mãe, da genitora, a maior dificuldade de trabalhar a autonomia. Tipicamente, são mulheres que vêm de um histórico de acolhimento. Eu lamento dizer isso, Fernanda. Eu lamento dizer isso, mas é uma certa denúncia. Mas a gente sabe, né? Porque a rede está fragilizada do apoio da família extensa e a autonomia também de como viver em instituição, em vez de viver numa autonomia na sociedade, é crítico. Então, é muito difícil ter que denunciar isso, que isso é uma questão seríssima, mas algo que eu falo. Temos bem pragmáticos, tem que juntar tudo isso e também saiba que Encontro com Deus está preparado como uma associação para oferecer de orientação de forma gratuita, mas também instrução e formação, por favor, de uma forma paga para instituições que querem ter de migrar. Nós estamos preparados para fazer isso. A minha equipe faz isso, e com esses 20 e poucos anos de experiência com este guia, a primeira coisa é comprar o guia, e depois querer falar, e nós também temos como você vir para Curitiba, e vir e até se hospedar conosco, e nós também dar acesso aos espaços de acolhimento, que nada melhor ver, nada é melhor ver e sentir através de uma experiência de imersão de breve tempo. Então, por favor, fique à vontade de entrar em contato, se isso te interessa. Olha, e eu posso dizer, porque eu estive, aí com vocês, que essa imersão ela é muito importante, fundamental, e foi maravilhoso, porque eu pude ver de perto o desenvolvimento da criança, a relação ali afetiva da mãe, de garantir esse direito à convivência familiar e comunitária. Assim, as suas provocações me fizeram pensar aqui o tanto que é importante, é uma emergência a implantação de serviços como esse, sabe, Patrick? O quanto antes, porque a gente, dessa forma, também não vai violar um direito, que é o direito à convivência familiar e comunitária, quando a gente separa. E quantas mães potentes e dão conta, sim, com o apoio, de ficar com seus filhos. Então, você me fez pensar muito. E queria deixar já de início, antes de passar aí para o Ivan, que deve ter coisas para perguntar, o compromisso do movimento, com você, com a instituição, com esse serviço de acolhimento conjunto, estarmos juntos aí na luta para essa implementação. Parabéns, viu? Obrigado. Na verdade, Fernanda, Patrick, nosso tempo ele não é difícil, ele
não nos ajuda tanto, né? Um assunto que a gente poderia ficar aqui horas e horas aqui comentando, falando, né? A Elma que está dando os parabéns, né? Mais aqui pelo trabalho. Raul, acho que é o Raul também que está aqui colocando, né? Um trabalho de excelência. Muitos municípios precisam implementar serviço de acolhimento conjunto. É importante, né, que municípios que queiram conhecer um pouco mais, implementar, né, serviço de acolhimento conjunto, faça contato, né, com aí a instituição do Patrick, com a Secretaria de Assistência lá de Curitiba, porque tem financiamento, não tem, Patrick? Né? A secretaria tá aí, né? Tem uma amiga nossa que ela costuma falar quem paga a conta, né? E, claro, então, olha que é importante, quando a Elma falou aqui, olha, isso tem que se transformar em política pública. Eu acho que eu quero reforçar também isso. Essa experiência que o Patrick traz, né, de uma organização desenvolvendo esse tipo de atendimento, esse serviço, não é um trabalho isolado de uma instituição. Ou seja, Elma, já temos os sinais de uma política pública sendo construída lá em Curitiba. Olha aí, vamos espalhar essa ideia, tá vendo? Então, quer dizer, surgiu ali. Então, como é que a gente pode espalhar essa ideia, né, enquanto uma política pública para outros municípios? Belo Horizonte, pensa que aqui, né, tem gestores de Belo Horizonte aqui participando. Se não tiver, Fernanda, vamos dar uma cutucadinha aqui em BH, né? Manifestaram interesse no seminário de implantar em Belo Horizonte, Valéria, a equipe da universidade quer muito fazer isso aqui em Minas, né? A gente quer sim trazer isso para cá, né, Ivan? Exatamente. E, Ivan, deixa eu só falar uma coisa que eu esqueci. Eu não falei a questão de refugiado, e é muito importante esse público também, porque no ano passado atendemos 8 diferentes nacionalidades no nosso serviço. 8. Olha só. 3 diferentes nações africanas que tivemos, Marrocos, Djibouti e Angola. Temos já 3 educadoras sociais que fala espanhola, e nós temos uma educadora e uma educadora auxiliar haitiano, que falam haitiano para poder falar crioulo, para poder falar com este público também. Porque a gente percebe no atendimento direto que é super importante também a possibilidade do atendimento na língua materna. A situação de vulnerabilidade inclui quem chega a nossas cidades e nos metrópoles. Isso é uma realidade nossa hoje. E a fragilidade dessas pessoas que estão vindo, que não sabem sequer que é um CPF, né, gente? A gente fala português, mas a gente também fala em siglas. A gente fala CRAS, CREAS, não sei o quê, na área social, mas assim, o pessoal que sequer vai saber que é o INSS, FGTS, etc e tal, por que tem que saber dessas coisas? Não vai saber aqui que é um PIX, né? Por que vai saber dessas coisas, né? Não é uma questão da língua. E a gente sabe de tantas situações onde a gente precisa de um atendimento deste público. E é algo que é interessante, este argumento que vem da acolhimento conjunto também vem de uma provocação, porque a política da internalização do público venezuelano que aconteceu, ninguém pensou em separar as crianças das mães venezuelanas, ninguém fez esta loucura. Aí eu fiz a pergunta, então por que a gente faz isso com os brasileiros? Então, por que você vai proteger a mãe e filho? E claro, também, como o Lorenzo fez, melhor ainda se fosse pai também, ou os pais, enfim. Mas por que se faz isso com o brasileirinho, a criança brasileira, quando a gente não iria pensar em fazer isso com o próprio venezuelano por causa daquele momento da vulnerabilidade, aquele momento transitório na sua vida que precisa de todo aquele apoio para um novo começo, uma reintegração, uma reestruturação? Então, essas coisas são muito sérias, mas também são novas demandas para a nossa equipe, como a gente também tem que aprender de contratar pessoas. E eu não estou falando de contratar pessoas que passaram por nosso serviço, não. Eu não quero ser chato aqui, mas a gente já tomou essa decisão faz mais que uma década, que nós não contratamos quem passou por o serviço, porque também ele mistura muitas questões, mas tem pessoas das nacionalidades venezuelanas, temos uma boliviana maravilhosa que trabalha conosco, haitianos que trabalham em nossa equipe, isso me traz muito orgulho,
né? Porque nós gringos estamos reinando aqui no Brasil, gente. Que legal, né? Isso aí. Temos que fazer já está na essência do Brasil, do povo brasileiro, né? Essa miscigenação, essa mistura, né? Isso é muito legal, né? E como faz diferença também essa colaboração entre as diversas culturas para que a gente avance no cuidado uns com os outros, né? Bom, gente, olha, tem agradecimento aqui. Sim. Tem a pergunta que não quer calar. Como é que faz para adquirir o livro? Isso! Opa, Patrick! Pedi para Leo colocar embaixo. Isso, tem esse aqui, legal. Grupo ECD, barra. Chegando no grupo ECD.org, você já vai ver o desenho e aí clicando nela, ele é o guia Acolhimento Conjunto. Gente, tá? Eu não gosto de falar dinheiro, mas, gente, é R$50. Gente, vale. A gente fizemos isso de preço de custo, vamos mandar para você e com muita alegria. Por favor, entre, adquire, legal. E nós vamos ter muito desejo e você acesse esse guia. E também nos contata quem quer formação, capacitação, que estamos prontos a fazer uma consultoria que vai ser uma grande alegria. Ô, Patrick, e esse contato, por exemplo, você colocou aqui do guia, né? Mas o contato para conversar com você, você coloca aí telefone, WhatsApp, como que te faz um sinal de fumaça, enfim, fala aí pra gente. Coloquei aí. Só Léo fazer ótimo. Massa, hein? Não vai, alguém vai achar o Patrick em algum lugar, de algum lugar, ele não ficará sem ser procurado, né? Muito bom. Tem pessoas aqui que já colocaram, enquanto nós estamos aqui nessa roda, nesse bate-papo, já estavam folheando o livro, né, o guia, legal mesmo, né? A Lúcia, ei, Lúcia, que bom. Ela já estava aqui folheando. Tem gente lá do interior de Minas, lá de Caratinga, prestigiando aqui a roda. Tem gente aqui de onde mais, Léo? Eu acho que tem gente lá do Secretaria de Desenvolvimento Social de Manaus. Manaus, é isso mesmo? MA, né? Esse é Maranhão. Maranhão. Olha aí, tá vendo, Patrick? As siglas embola a cabeça da gente, tá vendo? Maranhão. Que legal. É isso aí. Tem gente. Tem aluna do Serviço Social assistindo também, ela Ludmila. Aluna do Serviço Social. Parece passar de ano só com isso, Fernanda. Bom, agora já ganharam já ganharam pontos, né? Mas Fernanda, quem não ganhou ponto ainda, é só clicar aqui, o vídeo ficará disponível no canal do Movimento. Acesse aqui, Léo, coloca aí, né? Reforce o canal. Nós já estamos no canal, mas vamos reforçar mais ainda, né? O site, acesse o site, o canal, tem Instagram do Movimento Nacional. Olha, você não ficará sem encontrar, né, o Movimento Nacional Pró Convivência Familiar e Comunitária. Venha fazer parte desse movimento, dessa rede, né, onde nós estamos lutando por esse direito para que crianças e adolescentes convivam em família. Gente, olha, desculpa, o tempo aperta a gente, não tem jeito. Fernanda, faça aí algumas considerações finais e depois passo a bola aí para o Patrick, né? Para a gente, pelo menos, colocar uma vírgula aqui nesse tempo. Eu acho que o Patrick ele apresenta assim, muito que o movimento também busca, né? Que é a incidência política, incidência técnica, ampliar o cardápio, como diz nossa querida Cláudia, né, de possibilidades para as nossas crianças e adolescentes. Então, eu recomendo, nós vamos estar juntos, somando aí com o Patrick, né, no que for necessário, para que, de fato, a gente efetive, né, esse serviço de acolhimento conjunto de crianças e adolescentes com suas mães, que é tão fundamental no nosso país. Então, eu só tenho a parabenizar, vida longa a esse serviço, que ele chegue logo, porque muitas crianças e adolescentes do nosso país precisam dele. Patrick, muito, muito obrigada, querido. Palmas para você, foi fantástico ouvir, né? Foi um presente ficar essa tarde aqui com você. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Ivan. Parabéns a vocês, equipe do Secretário Nacional do Movimento Nacional, Providence, em BH. Muito obrigado, Leo, que está atrás, nos dando todo este apoio, excelência do seu trabalho, esta construção que a gente tem feito, né, a partir do movimento, os fundadores do movimento, Cláudia Cabral, todos que participam do grupo gestor, meu gratidão. E nosso GT, né, Eva? Que, acima de tudo, é o GT3,
bombando. Parabéns É nóis. Primeira live, que venham muito. Isso aí, estamos muito felizes. O próximo live, não é isso, Ivan? Nós vamos estar falando sobre PIA, não é isso? Sim, em breve, aguarde aí, nós teremos uma outra roda conjunta no mês de junho, e assim, nós vamos divulgar, surpresas virão, e outras atividades que acontecerão aqui no canal do Movimento Nacional para a Convivência Familiar Comunitária. Por isso, eu queria reforçar, se você não é membro aqui do canal, seja membro do canal, curta, compartilhe, mande para os amigos, amigas, locais de trabalho, enfim, todo mundo que você conhece. Por quê? Garantir a convivência familiar comunitária é um direito de todas as crianças e adolescentes. E você precisa fazer parte desse movimento. Gente, muito obrigado, então. A gente coloca uma vírgula aqui, termina por hoje. E até a próxima, com um grande parabéns para as assistentes sociais do Brasil por esse dia. Parabéns, felicidades. Oi, Dermânio, ali, Lourenço, todo mundo, gente. Um abraço. Até a próxima.